Capítulo 11. Resolvendo o problema da depressão. O fato de reconhecermos sinceramente nossa depressão não significa que estamos dando a Deus mais informações a nosso respeito. Ele conhece nossas emoções. Ele passou pelas mesmas coisas, na pessoa de seu filho, quando este percorreu os mesmos caminhos que nós, e está conosco para compreender e nos ajudar. Quando reconhecemos e passamos a analisar nossas depressões, podemos tomar as providências seguintes adotando as medidas necessárias para a cura. Está vivendo acima de sua capacidade? Todos nós temos limitações físicas, emocionais e espirituais e precisamos nos manter dentro desse limite. Você tem dormido o suficiente? Vez por outra, somos obrigados a perder horas de sono e temos reservas de energia das quais podemos tirar as de que necessitamos. Mas se fizermos dessa exceção nossa regra de vida, isso implicará que estaremos constantemente cansados. Se você é um dos que agem assim, posso garantir-lhe que sofrerá de depressão crônica e talvez até de depressão patológica e clínica. Você sentirá o mesmo que aquele homem que disse não estar passando apenas por uma crise de identidade, mas também por uma crise de energia. Ele não sabia quem era e estava cansado demais para procurar saber. Quero responder a uma pergunta antes mesmo que alguém a faça. Não, o fato de uma pessoa estar no serviço cristão não muda essa verdade. Deus não anula suas leis para favorecer pregadores, missionários, grandes realizadores e obreiros superconsagrados. Eles também estão sujeitos às leis que Deus colocou em nosso organismo e constituição emocional. Ninguém pode violar assiduamente essas leis sem sofrer as consequências. Que tipo de fardo você leva nos ombros? Quem você pensa que é, afinal? Deus? Aliás, esse é um dos problemas do perfeccionista. Você está alimentando adequadamente e de maneira correta? Minha sobrinha, que é médica, certa vez esteve fazendo especialização no setor de emergência de um hospital. Perguntei-lhe: o que vocês fazem quando chega à emergência uma pessoa deprimida que tentou suicídio? Fiquei bastante surpreso com a resposta que ela me deu. Algumas vezes a primeira coisa que fazemos é oferecer-lhe uma boa refeição. Na maioria dos casos, um bom bife. Geralmente essas pessoas estão com uma baixa taxa de proteína no organismo. Depois ficamos sabendo que não estavam comendo direito há vários dias. A taxa de proteína fica muito baixa e o nível de depressão sobe. Algumas pessoas estão sempre se descuidando do físico e depois ainda se admiram de estarem deprimidas. Você já pensou que esse estado depressivo em que se encontra possa ser um controlador natural que Deus colocou em você? Que isso é um recurso para levá-lo a diminuir o ritmo e a equilibrar as emoções por estar constantemente tentando viver acima de suas possibilidades físicas? Quando esse feitor, que é o perfeccionismo, o impele a atuar mais e mais, com o senso do dever, você força sua condição emocional e o resultado disso é uma depressão crônica. Como estão suas reações? Às vezes, as coisas que nos acontecem são menos importantes do que nossas reações a elas. Certas reações podem produzir uma reação em cadeia, conduzindo-nos a uma depressão emocional e espiritual. Aconteceu alguma coisa que foi como um golpe para o seu ego? Alguém o decepcionou seriamente? Você se esforçou demais e ganhou apenas 9 e não 10? Pode ser que tenha passado por uma experiência desagradável, a família dividida pela morte ou separação. Ou pode ser que tenha rompido com a namorada ou namorado, um problema num nível inferior, mas tão doloroso quanto a outro, nessa fase da vida. Já ouvi muitos jovens deprimidos dizendo para mim: meus amigos estão todos me acusando e falando, quem é de fato cristão não pode sentir-se assim. Como podemos ser cruéis com os jovens apresentando-lhes um padrão tão fora da realidade? Outras situações que pode causar depressão é sair de casa, deixar ambientes conhecidos, seguros, confortáveis, pessoas conhecidas e enfrentar ambientes novos, desconhecidos. Outras vezes sofremos um golpe incomum contra nosso ego, que nos apanha desprevenidos. A batalha maior já foi ganha. Tomamos os tanques, as artilharias pesadas, mas de repente somos atingidos por um atirador solitário que está escondido no mato. Foi isso que sucedeu com o profeta Elias. Ele derrotou 400 profetas de Baal, numa das mais dramáticas confrontações da história. E depois um comentário cáustico, um tiro seco, dado por Jezabel, mulher de Acabe, chegou aos seus ouvidos. Disse ela: digam àquele profeta que vou infernizar tanto a vida dele, que ao cair do dia ele vai preferir que tivesse morrido. E foi aí que tudo começou. Se ao cair do sol você não estiver fora da cidade, Elias estava tão bem disposto que aquela bala de um atirador o pegou desprevenido. Achava-se esgotado devido às horas e horas que passara em oração, luta e cansaço. Ao ser atingido pelo tiro de Jezabel, entrou numa depressão suicida.
Então Deus aplicou-lhe a técnica do setor de emergência do hospital. Primeiro mandou alguns corvos levarem para ele alimento com proteína. Isso foi seguido de um necessário sono. Depois então Deus corrigiu a percepção de Elias. Meu amigo, você não está sozinho. Existem mais 7.500 com você. Esqueceu-se disso. Não demorou muito, as emoções e o espírito de Elias tinham voltado ao normal. 3 são as reações básicas que podem nos levar à depressão. São elas indecisão, raiva e um sentimento de injustiça. Indecisão. Quando precisa tomar uma decisão, você a adia muitas vezes? Essa é a sua maneira normal de fugir à pressão? Se for, está com um fator gerador de depressão dentro de si, que acabará destruindo sua paz de espírito e aumentará sua sensação de estar aprisionado. Muitas pessoas deprimidas têm uma forte sensação de impotência. Sinto-me como que encurralado, dizem. Não vejo saída para mim. Você poderia estar utilizando essas energias para tomar a decisão e colocá-la em prática. Uma forma de evitar a depressão é justamente usar essa energia para tomar uma decisão construtiva. Você adia suas decisões porque tem receio de dar respostas negativas? Porque tem medo de magoar alguém? Existem certas situações que nunca podemos resolver sem magoar alguém. Quando ficamos adiando essa tomada de decisão, acabamos magoando ainda mais as pessoas implicadas e nos tornamos deprimidos. Você tem medo de dar respostas positivas? Tem medo de aceitar responsabilidades ou correr riscos? Quando nos sentamos e ficamos a olhar para as duas possibilidades e a correr de uma para a outra, acabamos com a mente dividida. E como diz Tiago, o homem de mente dividida é inconstante em seus caminhos. A indecisão é o precursor da depressão. Raiva. A mais concisa definição de raiva que conheço é a seguinte: a depressão é a raiva congelada. Quem está sempre às voltas do problema de depressão provavelmente está com alguma raiva guardada. Tão certo como depois do dia vem a noite, é o fato de que a raiva reprimida, não resolvida ou exteriorizada inadequadamente gera um estado depressivo. Injustiça. Os perfeccionistas possuem um senso de injustiça bastante desproporcional. Sentem uma necessidade muito forte de consertar os erros do mundo, de acertar tudo e de arrancar o mato que cresce no meio do trigo. Pois bem, essa necessidade é válida, ela está presente em todos os reformadores, pregadores, missionários e até certo ponto deve estar presente em todos os cristãos. Rendido a Deus, purificado e controlado pelo Espírito Santo, esse sentimento pode ser um maravilhoso instrumento nas mãos dele, para divulgar a santidade bíblica e reformar a nação, como explicou João Wesley. Mas, se esse sentimento de injustiça for descontrolado, desequilibrado, tendo a impulsioná-lo um problema de raiva não resolvida, ele se torna muito destrutivo, produz depressão e intervém no relacionamento com os outros. É muito raro encontrar-se um perfeccionista deprimido que também não possua um forte sentimento de injustiça social. A única solução contra as injustiças da vida é o perdão. De um modo geral, quem mais precisa do nosso perdão? Os pais e parentes. Muitas vezes, as raízes de uma depressão acham-se enterradas no subsolo de nossa vida em família nos primeiros anos. E se não encararmos com toda a honestidade essas raízes de raiva e confrontarmos nossos ressentimentos para perdoar aqueles que têm de ser perdoados, estaremos constantemente vivendo numa estufa onde a depressão irá crescer viçosamente. Um caso de perdão. Haviam 2 irmãs, Mary e Martha, que eram opostas entre si em tudo. Mary era loura, extrovertida e cheia de alegria. Martha era morena, mais calada e mais talentosa. Martha veio procurar-me para aconselhamento, porque estava iniciando um namoro que considerava o melhor que já tivera em sua vida. Mas esse relacionamento estava trazendo à tona uma porção de problemas emocionais, depressão, raiva e muitas acusações contra o rapaz. Ela queria gostar dele e o estava conseguindo, mas às vezes tinha vontade de estraçalhá-lo, magoá-lo e espantava-se ao perceber isso. Analisando relacionamentos passados, percebeu que seus namoros anteriores tinham sido da mesma forma e isso a assustava. Enquanto conversávamos, vieram à tona alguns ressentimentos profundos que ela abrigava e a moça se pôs a resolvê-los. Algumas de suas mágoas eram contra o pai e a mãe, e ela teve de perdoar-lhes para que o amor tomasse o lugar da raiva. Certo dia, porém, sentimos que o verdadeiro problema de Martha era Mary. Num instante, todas as lembranças de raivas passadas desfilaram pela sua mente. Até onde se recordava, sua vida fora cheia de comparações, feitas pelos pais, professores, amigos, pastores e vizinhos. Quando nos pusemos a orar para que Deus operasse uma cura nesses traumas, e na medida em que ela ia dizendo a ele que estava disposta a perdoar e ser perdoada, deixando que ele modificasse seus sentimentos, algo aconteceu.
Foi como se o Espírito Santo tivesse aberto uma cortina e revelado a Marta toda uma série de fatos. Ainda orando, ela começou a chorar e dizer: Ó Senhor, estou vendo que tudo que já fiz na vida, tudo que disse, pensei ou busquei estava sempre relacionado com Mary. Ela tem dominado minha vida. Tenho vivido obcecada por ela. Parece que ela tomou até o teu lugar na minha existência. Tudo o que Marta fizera, comprar roupas, escolher o curso da faculdade, arranjar um namorado ou estabelecer um objetivo, sempre o fizera em competição com Mary, e todas as mágoas ocultas e toda a raiva guardada a tinha escravizado emocionalmente a irmã mais velha. Que luta teve de enfrentar para largar tudo aquilo, para perdoar todas as comparações que sempre considerara muito injustas ao favoritismo, que poderiam ou não ter existido contra ela. E foi uma luta em oração que durou bem mais de uma hora. Ao final ela estava exausta e eu também. Mas após essa luta em oração, ela conseguiu perdoar de verdade e foi liberta da odiosa, competitiva e irada garotinha que estava em seu interior e que nunca havia crescido, pois fora congelada. E a melhor parte da história aconteceu meses depois, quando ela disse: Sabe de uma coisa? Eu praticamente nasci de novo. Hoje minhas depressões resultam de mudanças naturais de humor. Não tenho mais aquelas fossas negras que costumava ter. E o melhor de tudo é que descobri que sou uma pessoa totalmente diversa da que pensava ser. Estou livre. Agora tenho minhas próprias ideias, meu próprio gosto. Hoje tomo minhas próprias decisões e estabeleço meus próprios objetivos. Estou tão feliz de ser eu mesma. Até sua expressão facial se modificara e mais tarde Marta veio a tornar-se uma pessoa completa, livre para amar. Por quê? Porque ela se dispusera a encarar suas mágoas, sua raiva, seu senso de injustiça e deixara que Deus purificasse tudo. Você está guardando alguma raiva congelada em sua vida? Contra seus pais, contra familiares? Está com raiva de Deus? Muitas pessoas têm necessidade até de perdoar a Deus, não que ele tenha feito alguma coisa errada, mas porque elas o responsabilizaram pelos seus males. Está na hora de olhar de frente aos seus verdadeiros sentimentos e resolvê-los com uma melhor compreensão do amor divino. Talvez você precise perdoar o seu cônjuge por erros passados, mas perdoar também implica estender graça à própria pessoa. Perdoe o seu cônjuge por ser como é, isso é, incapaz de satisfazer alguns dos seus anseios. Alguns dos mais sérios problemas de depressão no casamento são causados pelo fato de um marido ou esposa pensar: mas Senhor, eu tenho o direito de me sentir assim, tenho de me sentir desse jeito, pois ele ou ela... E quando dizemos que temos o direito de nos sentir traídos, ressentidos, enganados, já nos encontramos caminhando para a depressão. Mas uma pessoa pode ficar deprimida também por guardar raiva contra alguém que se acha em posição de autoridade sobre ela, recusando-se a perdoar-lhe. Talvez esse indivíduo tenha mesmo cometido um erro, mas temos de perdoar aqueles que Deus, em sua providência, colocou em posição de autoridade sobre nós. Se nos recusarmos a isso, não poderemos nos surpreender se viermos a sofrer crise de depressão. Escrevendo à Igreja de Roma, Paulo disse: Nada de vingança, meus queridos irmãos. Seja Deus quem vingue as afrontas se quiser. Lembrai-vos do que está escrito: A vingança pertence-me, recompensarei. Se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal. Toma a ofensiva, vence tu o mal com o bem. A correção das injustiças desse mundo e de todas as mágoas que há nele cabe a Deus, e ele diz: Não se meta com os meus assuntos. Entretanto, ele nos convida a nos juntarmos a ele no ato de perdoar e amar. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e como Deus diria, como também eu, em Cristo, vos perdoei. Larguemos essa mania de querer acertar tudo, de desforrar, e adotemos a prática de perdoar e amar. Quando rendemos a Deus nossa raiva e excessiva sensibilidade com as injustiças, deixamos de ter problema de autopiedade, e as depressões diminuem imediatamente. Talvez o leitor se surpreenda se eu lhe disser que Lutero escreveu muita coisa a respeito da depressão. Devido a uma infância infeliz, devido a uma criação muito rígida e excessivamente religiosa, Lutero se via muitas vezes em luta contra a depressão e a autoimagem negativa, e ele apresenta muitas sugestões para a solução desse problema, que ainda hoje são bastante aplicáveis. Desejo apresentar aqui algumas delas, bem como algumas das que considero mais eficazes. Evitar ficar sozinho. Geralmente, quando estamos deprimidos, desejamos afastar-nos das pessoas. Nossa vontade é retrairmos, mas essa retração implica isolamento,
o que relacionado com a depressão significa alienação. Obrigue-se a buscar a companhia de outras pessoas. Esse é um dos principais pontos em que, mesmo estando deprimidos, podemos tomar uma decisão. Pedir ajuda de outros. Durante o período de depressão, nossa percepção das coisas se modifica. Às vezes, uma coisinha de nada se torna uma montanha. Mas um amigo leal pode levar-nos a ver a medida exata das coisas na perspectiva certa. Ninguém pode libertar-se de uma depressão esforçando-se para sair dela, assim como não poderia sair de um poço de areia movediça arrancando os cabelos. Procure estar com pessoas que lhe tragam alegria e em situações alegres. Nesse ponto também podemos fazer uma opção definitiva. Cantar ou tocar alguma coisa. Essa era a única forma pela qual o rei Saul saía de suas crises de depressão. A harmonia e a beleza das músicas que Davi tocava soerguiam o espírito depressivo de Saul. Dar graças e louvar a Deus. Todos os santos de todas as épocas estão de acordo sobre essa sugestão. Foi esse o método usado por Samuel para se libertar. Sempre que se sentia incapaz de sentir a presença de Deus ou de orar, dava graças a Ele por uma folha de árvore ou por uma bela asa de pássaro. Dê graças a Deus pelas coisas simples, pelas coisas de cada dia. Em essência, o que Paulo disse a Timóteo foi: lembra-te e sê agradecido. E para os Tessalonicenses, o que ele disse foi: sintam-se gratos por tudo, mas sim, em tudo dai graças. Apoiar-se no poder da palavra de Deus. Deus pode usar qualquer trecho de sua palavra para nos trazer uma bênção em momentos de depressão, mas através dos séculos, seu povo tem achado que os salmos são os melhores. Isso acontece porque o salmista é o que melhor conhece toda a gama das emoções depressivas e é o mais vulnerável a elas. Dos 150 salmos, existem 48 que podem nos falar muito ao coração em momentos de depressão. Os que geralmente recomendo são os seguintes: Salmos 6, 13, 18, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 51, 55, 62, 63, 69, 71, 73, 77, 84, 86, 90, 91, 94, 95, 103, 104, 107, 110, 118, 121, 123, 124, 130, 138, 139, 141, 142, 143, 146 e 147. A melhor maneira de fazer a leitura é em voz alta. Desse modo, o salmista como que se torna nosso contemporâneo e porta-voz, expressando tanto seus sentimentos de abandono, desespero e melancolia, como os nossos, e também sua afirmação de fé e esperança em Deus, que espero sejam as nossas. Esperar confiantemente na presença do Espírito de Deus. Várias e várias vezes o salmista dá o segredo para nos libertarmos de um estado depressivo. Ele diz a si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. É a certeza do auxílio de Deus, de sua presença, que nos garante a bênção. Jesus empregou esse mesmo conceito básico quando confortava seus discípulos que se achavam deprimidos na véspera de sua partida. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Li um relato sobre uma cirurgia de coração aberto narrado pelo paciente que se submeteu a ela. Disse ele: na véspera do dia da operação, uma enfermeira muito bonita veio ao meu quarto para conversar comigo. Ela pegou na minha mão e disse-me que procurasse sentir seu toque e a segurasse. Achei ótimo. Olha, continuou ela, amanhã na hora da cirurgia seu corpo ficará desligado do seu coração e será mantido com vida através de determinados aparelhos. Depois, quando seu coração for religado e a operação terminar, ao voltar a si, estará em um aposento especial, mas deverá ficar imóvel ainda umas 6 horas. Talvez não consiga se mover nem falar, e nem mesmo abrir os olhos, mas estará perfeitamente consciente e ouvirá tudo e saberá tudo o que se passa à sua volta. Nessas 6 horas ficarei ao seu lado, e vou segurar sua mão exatamente como estou fazendo agora. Ficarei junto de você até que se recupere plenamente. Embora se sinta totalmente desamparado ao sentir o toque da minha mão, saberá que não sairei ao seu lado nem um instante. E aconteceu exatamente como ela dissera. Acordei e não pude fazer nada, mas senti a mão dela nas minhas durante um longo tempo. E isso foi muito importante para mim.
A palavra que Jesus mais empregou para designar a presença do Espírito Santo, por ele prometido, foi Paráclito, aquele que é chamado para estar ao lado. Grave essas palavras em sua mente, repetindo-as bem, até estarem tão fixadas ali que mesmo na pior depressão você fique consciente de que ele está ao seu lado, não importa o que sinta. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outras vezes vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. João 16, versículos 19, 20, 22 e 23.